Fique por dentro do que acontece no seu bairro, cidade e região. Assista agora ao Jornal Cultura. Há 21 anos, levando informação com credibilidade e compromisso com o telespectador. TV Cultura Vale do Aço, a nossa televisão. Jornal Cultura. Apoio Vital Engenharia Ambiental. Começa agora o Jornal Cultura desta sexta-feira, dia 21 de dezembro. Noite de condecorações. Vereadores de Ipatinga homenageiam 13 pessoas com cidadania honorária e 13 com medalha. Federação das Indústrias do Vale do Aço planeja ações de 2013. Instituto Cultural Uzi Minas faz balanço das ações artísticas de 2012. E confira também uma matéria sobre um padeiro muito especial que atende muitos clientes do bairro Bom Retiro, em Ipatinga. Essas e outras notícias agora no Jornal Cultura. Boa noite. Ipatinga tem agora mais 13 novos cidadãos honorários. Ontem teve solenidade de entrega dos títulos de cidadania honorária e medalha do mérito legislativo no auditório do Centro de Desenvolvimento de Pessoal da Uzi Minas. O auditório ficou lotado de amigos e familiares dos agraciados. Um dos homenageados com o título de cidadão honorário da noite foi o comerciante Marconi Mendanha Marinho, indicado pelo vereador Dário Teixeira de Carvalho. É com muito orgulho que eu recebo essa homenagem. Para a gente que está aqui há 49 anos e tem uma vida construída plenamente nessa cidade, da qual a gente tem muito amor. E olha, é um motivo de alegria quando o vereador propôs o nome da gente a toda a bancada e ela teve uma unanimidade. Então eu tenho só que agradecer esse reconhecimento e eu hoje tenho orgulho de dividir com toda a população, com os amigos, com os empresários, da qual a gente fazemos parte desse grupo, de dividir com eles toda essa honraria, porque sozinho a gente não chega a um ponto que desejamos, mas individualmente, mas sim coletivo. Eu hoje tenho o prazer de dividir isso com todos os meus amigos. Um grande homem, né? Conhecido aqui em Ipatinga, dono da papelaria Mendanha, que não é por ser empresário, é pela participação de comunidade que tem, da família dele. Pessoal da Igreja Católica, todos vicentinos, tem uma grande participação de comunidade, pessoas que têm assim, um convívio no meio. Então são pessoas que são reconhecidas e nós estamos prestando essa homenagem à Câmara de Ipatinga porque nós sabemos da importância dessas pessoas, tanto o Marconi, tanto do Zé Pedro. Os outros homenageados com o título de cidadania honorária foram Agostinha Fernandes Pinto, Ailton Gonçalves da Silva, Adélio Arlindo Duarte, Emílio Gomes Fernandes, Flávio Dias de Oliveira, Irene Franco Guimarães, José Geraldo de Andrade, Márcia Maria Milanês, Oriélio de Miranda, Teófilo dos Reis Neto e Vicente Ferreira de Vasconcelos. Eu estou muito feliz, assim, uma honra muito grande receber, né? Premia a trajetória da gente, a minha trajetória aqui na cidade. Sou nascida em Governador Valadares, mas eu sou filha de Ipatinga mesmo, fui criada em Ipatinga e agora já sou ipatinguense de coração, mas recebo agora essa responsabilidade maior, né, de cuidar melhor ainda da cidade que eu escolhi, da minha cidade. Eu fiquei muito feliz e agradeço imensamente ao Guedes ter lembrado de mim. Eu, como o primeiro médico a chegar em Ipatinga, me senti honrado com isso. Um momento muito especial, né? Muito especial, não, especialíssimo. É um título que me honrou profundamente. Eu sinto que a partir de agora, eu estou sendo adotado pela cidade. A cidade que eu já vivo aqui há mais de 40 anos, e eu já havia também adotado como a minha cidade. Aliás, eu hoje vou muito pouco da minha cidade natal. Passo a maioria das coisas aqui, que eu exerci o mandato da UAB por 4 vezes. Então, a gente acaba influenciando no dia a dia da cidade. Eu
Você muito feliz, muito alegre. A Câmara de Ipatinga se sente honrada em poder prestar essa justa homenagem às pessoas que vieram de fora e constroem a cidade de Ipatinga. Eu que sou filho dessa cidade, mas que satisfação poder reconhecer em outras pessoas filhos adotivos da nossa cidade. Cidadãos honorários que pelo trabalho, pelo esforço, pela dedicação à sua família e ao município de Ipatinga fazem jus hoje a ser adotado. E a medalha do mérito legislativo para aquelas pessoas que têm honrosamente prestado serviço considerado relevante, feitos e sacrifícios da vida pessoal em prol da vida comunitária. O esporte também foi bem representado na noite de ontem. O desportista Percy Gonçalves de Oliveira, que já revelou grandes talentos do futebol, foi indicado pelo vereador Adelson Fernandes e recebeu a medalha do mérito legislativo. É um momento histórico para mim, porque eu recebendo a homenagem de uma cidade de Ipatinga, né? É uma cidade que eu vi crescer. Eu cheguei aqui em 62, então essa cidade eu tenho um maior amor, porque aqui me realizei como cidadão, como homem, criei minha família, meus filhos. Então eu sou muito grato a Ipatinga. Eu adoro Ipatinga, sabe? Sob todo sentido. Então, se eu morrer amanhã, eu já morro feliz, viu? Essa é a grande realidade. Os outros agraciados com medalha do mérito legislativo foram Euclides Rodrigues, Israel Raimundo Alves, José Júlio dos Santos, José Pedro da Trindade, Márcia Silveira Lage, Marlene Gonçalves, Nilton Lima de Oliveira, Lucindo Araújo, Rita Vidal Lucas, Salomão Avelino da Costa, Sara Beatriz Miranda e Tito Fernandes Madeira. O presidente da Câmara de Ipatinga, Nardielo Rocha, frisou que o título de cidadão honorário é a comenda máxima que um município concede ao cidadão que nasceu em outro lugar, mas escolheu para viver e fazer o seu trabalho. É uma noite sublime, é um momento ímpar para a comunidade ipatinguense e para mim, como presidente do Legislativo, para os demais vereadores, uma satisfação muito grande de poder estar entregando essas medalhas e também esses títulos de cidadão honorário para aqueles que fizeram jus por merecê-lo, e sempre lembrando que todos esses que hoje serão homenageados, eles foram votados, a matéria foi levada a plenário, foi analisado, foi discutido e foi votado. Então foi aprovado um projeto de resolução que o tornou cidadão honorário de Ipatinga, é um filho adotivo, vamos dizer assim, e também a medalha de mérito legislativo. Então é a soma do cume da democracia com um momento sublime de uma homenagem como essa, que recebe um cidadão que veio para Ipatinga e cuidou da nossa cidade como quem nasce na mesma. A Federação das Indústrias do Vale do Aço já planeja para 2013 ações estruturais para a região. Após investimentos na capacitação profissional, 2 questões serão priorizadas no próximo ano: a BR-381 e uma central de abastecimento. Nos últimos anos, o Vale do Aço enfrentou crises políticas, econômicas, estruturais. Mas, por outro lado, demonstrou a força e a vontade das pessoas em lutar pelo trabalho e em criar novas possibilidades de renda. Mesmo diante das dificuldades, a população, toda vez que foi convocada, participou dos assuntos relativos ao bem comum. Foi assim no plano diretor de Ipatinga e Coronel Fabriciano, na apresentação do DENIT, sobre o modelo de duplicação da BR-381, nas questões de capacitação profissional, tanto divulgada pela imprensa. Algumas dessas reivindicações ainda se arrastam com promessas de efetivação, mas outras também foram alcançadas, como no caso da capacitação profissional, que na região passou a ser referência no estado, segundo o presidente da FIENG Regional, Luciano Araújo. O principal aspecto, o principal ponto a ser debatido por todas as lideranças agora é a duplicação da 381, a pavimentação da 760, a própria reforma do aeroporto, que já foi feita com um grande investimento da Uzi Minas, e também outro aspecto que vamos trabalhar, que é a utilização maior da nossa malha ferroviária, né, com transporte de outros produtos, além de minério e produtos siderúrgicos. A gente quer uma participação ainda maior de outros produtos, exatamente para tirar um pouco do gargalo da 381. Então, nesses aspectos aí, nós estamos definindo como grande foco da FIENG para 2013 a duplicação da 381. A exigência para superar a crise financeira é a diversidade de prestação de serviços, ainda que para o consumo próprio. O emprego ancorado pela indústria eleva o potencial da população para o consumo. Por isso, Luciano Araújo, presidente regional da FIENG Vale do Aço, contou que novas oportunidades podem surgir,
como, por exemplo, investimentos em piscicultura e o interesse de novas empresas que complementam a cadeia produtiva na região. Nós queremos desenvolver o adensamento das cadeias produtivas, do aço, por exemplo, que está bem adiantado com o setor metal-mecânico, trabalhando o aço, mas atendendo o setor de petróleo e gás, setor naval. Nós queremos aumentar mais isso aí, trazer mais empresas produtoras de aço, onde temos a matéria-prima e temos mão de obra, temos logística, então nós vamos trazer outras empresas para cá. Nós queremos trabalhar a questão dos fornecedores do aço inox também. Por que não temos, um exemplo, uma Tramontina no Vale do Aço, né, em Timóteo? Por que não temos empresas maiores processando inox nessa nossa região? Então nós estaremos trabalhando para trazer mais empresas para cá. Acontece na próxima quarta-feira, dia 26 de dezembro, o grande sorteio da campanha Natal Encantado para Todos, da SEAP-CDL, que mais uma vez movimentou o comércio timotense. Este ano a campanha das entidades de Timóteo trouxe uma novidade, o cupom Seladinha, onde o consumidor teve a chance de ganhar na hora prêmios em dinheiro e ainda continuar concorrendo aos prêmios da campanha, que são Vale Compras, 2 carros 0 km, uma moto 0 km e 2 televisores de 32 polegadas. A SEAT e a CDL alertam aos associados, participantes da campanha, que a entrega dos cupons pode ser feita na sede da entidade até o dia 26, até às 3 horas da tarde. O sorteio será realizado às 5 horas na Alameda 31 de outubro, como nos anos anteriores. E você confere a seguir: combate ao transporte clandestino. Muitos passageiros são coniventes com a situação e acabam se arriscando nas estradas de todo o país. Você nunca viu, mas já ouviu falar. Não é um OVNI. Afrodite, 100% sexy shop. Venha conhecer o mundo de brinquedos para adultos. O amor nunca mais será o mesmo. Avenida Simão Bolívar, 1141, Cidade Nobre, Ipatinga. Você estudante, aproveite o desconto na passagem e adquira seu cartão estudante. Compareça à Autotrans portando documento de identidade, CPF, comprovante de matrícula e de residência. O estudante menor de 18 anos e não emancipado deverá ser acompanhado do representante legal, também com documento de identidade e CPF para assinatura do contrato. E para o primeiro cartão estudante, a foto será tirada na empresa. Informações em Ipatinga 3823-9190, em Coronel Fabriciano 3841-0957 e em Timóteo 3849-3263. Estudante, vai e volte de ônibus. Autotrans, colocando você em movimento. Cor de mesa. Ok. Panetone. Ok. Taças e copos. Tá ok. Tá bom, mãe, vamos abrir os presentes. Feliz Natal pra vocês. Seu Natal vai ganhar uma nova versão, Off-Road. A cada R$250 em compras, retire seu cupom e concorra. São 2 Hilux carregadas de brinquedos. Uma delas pode ser sua. Quem for viajar de transporte coletivo agora no final do ano deve ficar atento para não usar transporte clandestino. Uma realidade difícil de ser combatida, já que muitos passageiros são coniventes com a situação. Andar em um transporte clandestino representa riscos para quem o utiliza, pois não sabemos se quem está fazendo o transporte realmente está credenciado para isso. A identificação do profissional é muito importante para que possa se certificar de mais uma medida de segurança, como, por exemplo, o risco de um assalto, de envolvimento com o tráfico de drogas. Com todas essas desvantagens, o transporte clandestino insiste em continuar. Segundo o agente do DR, Luiz Flávio Vilar Castanheira, o grande problema para combater a prática do transporte clandestino é a conivência do passageiro. O que tem ocorrido aqui no Vale do Aço, que a gente tem presenciado, é que eles estão fazendo, exercendo a função de táxi, transportando
passageiros de localidades diferentes para o centro de Ipatinga, com isso prejudicando tanto as empresas delegatárias como os taxistas, aqueles que já estão legalizados. Com isso, o que tem dificultado é porque os próprios proprietários do veículo já estão recomendando, já recomenda-se, né, quando faz esse tipo de transporte, aos passageiros falar que é carona. As passagens são vendidas com até 40% de desconto. Na capital mineira, as ações foram intensificadas devido à gravidade do problema. Na semana passada, medidas foram definidas ao combate do transporte irregular, que prometem alcançar a região do Vale do Aço. O convite aos passageiros sempre é feito para seduzir, com vantagens como agilidade, economia no preço da passagem e, às vezes, até ar-condicionado. Mas a mesma justificativa não vale para órgãos competentes de fiscalização da lei. Quem for pego cometendo esse tipo de crime pode pegar pena de prisão. Mediante a isso aí, há a possibilidade de fazer já a notificação, entendeu? Aplicar a lei. E nessa lei fala a apreensão do veículo, isso no caso, categoria particular. Ontem o Jornal Cultura exibiu uma reportagem sobre a queda de uma árvore no bairro Bom Jardim, em Ipatinga. A Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente do município informou que, devido às últimas chuvas, a demanda de recolhimento de galhos de árvores aumentou em toda a cidade. Foi feito um cronograma de acordo com a urgência de cada bairro e que uma equipe foi encaminhada hoje ao local indicado para resolver o problema. E confira agora a previsão do tempo para este final de semana em todo o Vale do Aço. Sol com algumas nuvens, não chove. Em Ipatinga a temperatura varia entre 24 e 36 graus. Mínima de 23, máxima de 35 em Timóteo. Em Coronel Fabriciano, mínima de 24, máxima de 37. Em Santana do Paraíso, a temperatura varia entre 21 e 34 graus. Mínima de 21, máxima de 33 em Belo Oriente. No domingo, sol com algumas nuvens de manhã, possibilidade de chuva à tarde e à noite. Em Ipatinga, a temperatura varia entre 24 e 35 graus. Timóteo, mínima de 24, máxima de 34. Em Coronel Fabriciano, a temperatura varia entre 23 e 34 graus. Em Santana do Paraíso, mínima de 22, máxima de 33. E em Belo Oriente, a temperatura varia entre 21 e 33 graus. Já estamos no final do ano, época em que muitos consumidores se empolgam e acabam gastando mais do que deveriam. Por isso, no quadro No Impacto Comenta de hoje, vamos falar de orçamento familiar. Para esclarecer algumas dúvidas sobre o assunto, está conosco hoje o mestre em Economia, professor Fábio Mussi, do curso de Ciências Contábeis. Professor, boa noite. Falando um pouco sobre essa questão mesmo, essa questão do orçamento familiar, como se deve essa estrutura, qual que é a base hoje para a pessoa não se perder nas contas no final do mês? Sim. Bom, boa noite a todos, é um prazer estar aqui novamente. É muito interessante essa parte do orçamento familiar e principalmente as nossas contas no final do ano, né? Porque a gente faz o ano todo aquela continha que chegar em dezembro a gente tem um 13º. Mas na verdade, se a gente coloca no papel mesmo, a gente vê que o 13º ele deve ser utilizado para outras funções, né? E o orçamento familiar vai nos ajudar muito nessas outras funções. O orçamento familiar ele é muito simples de se fazer, muito simples. Basta a pessoa pegar o que ele tem de receita e subtrair aquilo que ele tem de despesa. Ele vai ver no final das contas aquilo que realmente ou está faltando ou está sobrando. E no final do ano, o 13º, ele deve ter muito cuidado, principalmente se ele vem com dívidas já ao longo do ano. É muito interessante que ele não vire o ano devendo, principalmente os juros altos, né, que a gente paga ou no cheque especial ou no cartão de crédito. Então que quite aquilo. E lembrar também que em janeiro a gente tem IPVA para pagar, né, material escolar, então a gente tem que ter cuidado nessas horas. Professor Fábio, então vou aproveitar, cite algumas dicas aí para o telespectador não entrar no vermelho, né? Sim, a primeira dica é fazer o orçamento familiar.
né? Após esse orçamento familiar, ele vai ver sua real situação. A outra dica é só comprar com cartão de crédito se ele tiver realmente um controle daquilo que ele está fazendo, né? Porque são essas pequenas dívidas que a gente faz, essas pequenas despesas, um almoço, por exemplo, que vai, no final das contas, estar lá nos desequilibrando em relação ao nosso orçamento familiar. Então é interessante que até uma bala que ele compre, a gente pensa que é pouco, mas até a bala que ele compre, que ele coloca no papel para ver a sua real situação. E se a pessoa já estiver no vermelho, o que ela deve estar fazendo? Se a pessoa já estiver no vermelho, ela tem que colocar no papel tudo aquilo que ela está devendo. Ela não tem que ter receio daquilo que ela está devendo, porque se ela está devendo, ela tem que ter uma forma de estar pagando. E a primeira posição dela é verificar as taxas de juros das suas dívidas e procurar sempre quitar aquela que tem maior taxa de juros. E confira em instantes, Instituto Cultural Uzi Minas faz balanço das ações artísticas de 2012. Confira também uma matéria sobre um padeiro muito especial no bairro Bom Retiro, em Ipatinga. Oliveira Comércio e Representações. Há 35 anos, a mais completa linha de materiais e acessórios industriais. Materiais de segurança, linha completa de EPIs, ferramentas elétricas, cabos de aço, materiais de solda, máquinas industriais, parafusos e muito mais. Oliveira Comércio e Representações. A maior do interior de Minas em EPIs e ferramentas. Rua Tupinambás 80, Iguaçu. 3829-7400. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. A API oferece aos seus associados e dependentes no Clube dos Pioneiros um amplo salão de festas para vários eventos e serestas todas as sextas-feiras. Salão de jogos, sauna, cursos profissionalizantes, área assistencial, 2 campos de futebol society, quiosques com churrasqueiras e ampla área calçada para estacionamento e eventos externos. Na sede administrativa própria no Areal, consultas médicas gratuitas, tratamento dentário em parceria com o COI, exames laboratoriais e assistência jurídica. A API, Entidade de Utilidade Pública Federal desde 2009. Uma entidade administrada com visão de futuro. O Instituto Cultural Uzi Minas finalizou essa semana o calendário de atividades de 2012 dos seus espaços culturais. O Centro Cultural Uzi Minas e o Teatro Zélio Holguín se preparam para retornar à programação em fevereiro de 2013. Os espaços culturais administrados pelo Instituto Cultural Uzi Minas, como o Teatro Zélio Holguín, estarão em recesso para um período de reforma e manutenção. Penélope Portugal, que é a coordenadora dos espaços, fala sobre as apresentações que ocorreram este ano. Penélope, foi atingido o objetivo do Instituto Cultural Uzi Minas com as apresentações de teatro, de dança, enfim, todos os incentivos que são oferecidos à cultura da região do Vale do Aço. Sim, a gente encerra um ano com um balanço bastante positivo das atividades oferecidas. Um total de público de aproximadamente 160 mil pessoas passaram pelos 2 espaços, tanto o Centro Cultural quanto o Teatro Zélio Holguín. Mais de 600 atividades, atrações diferentes, com música, teatro, dança, muita coisa voltada para a formação também de crianças, jovens e professores. Então a gente encerra o ano bastante feliz e satisfeito com a participação do público, com o que a gente pôde realizar aqui no Vale do Aço. E os trabalhos de reforma e manutenção são sinais de investimento, sinais de novidades para o ano de 2013? Sim, a gente tem o hábito anualmente de no final do ano, paralisar os 2 espaços para um período de reforma e manutenções, né? Especialmente o Centro Cultural, ele está passando por uma reforma de acesso. A partir do ano que vem, a entrada, o acesso ao Centro Cultural será de forma independente do Shopping do Vale. Então, nós ainda vamos precisar do mês de janeiro fechados para finalizar as adaptações do novo acesso.
Com isso, a gente espera um funcionamento ainda melhor em 2013, né, onde as pessoas poderão acessar o Centro Cultural sem passar pelas dependências do shopping. O novo acesso ele vai proporcionar uma integração ainda maior dos espaços do Centro Cultural. Então, a biblioteca vai ficar bem pertinho do café, vai ficar bem pertinho da galeria, do acesso ao teatro. Então, o novo acesso ele vai integrar mais os espaços do Centro Cultural. E o Zé Lioguin, em janeiro, a gente faz a tradicional manutenção, né, de limpeza, de manutenção de equipamento, para que em fevereiro a gente volte a funcionar com força total. Padeiro ambulante, trabalho escasso e muito valorizado pelos clientes. A repórter Tatiana Gregório foi conhecer um pouco da rotina do padeiro Vicente de Paula, que atende muitos moradores do bairro Bom Retiro, em Ipatinga. A figura do vendedor de pão dificilmente é encontrada na sociedade. Em Ipatinga, no bairro Bom Retiro, conhecemos o Vicente, que trabalha há 35 anos, levando um dos produtos mais consumidos pelos brasileiros até a casa dos clientes. O trabalho de Vicente de Paula, morador do bairro Caravelas, em Ipatinga, é muito valorizado pelos consumidores de produtos de padaria. Há 35 anos, ele transporta de segunda a sábado pães e bolos até a casa dos clientes no bairro Bom Retiro. A padaria mantém o profissional com os direitos trabalhistas e ele recebe uma comissão na venda dos produtos. O padeiro ambulante, que não sabe fabricar pão, mas que é um bom comerciante, garante que, em média, tem uma renda mensal de 4 a 5 salários mínimos. O que o senhor já conquistou com o resultado desse trabalho? Em primeiro lugar, minha família, graças a Deus, uns filhos, né? Adolescentes, muito, não dá trabalho nenhum, acho que é tudo, né? E o resto, tem uma casa muito boa, tem um lote vago, tem meu carrinho velho, minha motoca, entendeu? A padaria do bairro Bom Retiro vende aproximadamente 1.250 pães com o trabalho desenvolvido pelo Vicente. Na avaliação do gerente José Alínio, também conhecido como Soia, os clientes sentem falta do atendimento personalizado. Traz também o prazo do conforto do pagamento, né, para nossos clientes, que é de 30 dias, né, e dando mais 5 dias de tolerância para que eles tenham um certo conforto no seu pagamento. Quem garante a satisfação ao receber os pãezinhos quentinhos pela manhã é a doméstica Pedrelina Benigna Lopes. Ela trabalha em uma casa cuidando de uma pessoa idosa. Então, para ela, é um grande alívio receber os pães na casa. O pessoal já fica esperando o pãozinho do Vicente? Já fica esperando o pãozinho do Vicente. De manhã e de tarde. O esforço físico do padeiro ambulante também precisa ser considerado. Ele percorre algumas ruas do bairro Bom Retiro com grande peso, em uma bicicleta. Aos 47 anos, ele, que é casado e pai de 4 filhos, conta que já não é mais como antes. Meio pesado, porque são mais de 30 anos levantando 5 horas, né? Agora, uns 2, 3 meses pra cá que eu passei a levantar às 6 horas, entendeu? Aí o pessoal até me pega no meu pé e tal, muda o horário e tal. Mas não é a idade, não sou tão jovem igual falo com eles. Hoje em dia, nas minhas condições, não me oferece a levantar 5 horas mais, porque eu não estava me sentindo bem, entendeu? E termina aqui mais uma edição do Jornal Cultura. Lembrando que você pode sugerir matérias para a nossa equipe de jornalismo. Basta acessar o nosso site, tvculturavaledoaço.com.br. ou ligar para 3828-9000. Nós vamos ficando por aqui. Para você, uma boa noite, um ótimo final de semana e até segunda-feira.